E aí, meu povo, como vocês estão? Espero que bem. Quero dar continuidade ao que eu iniciei de manhã no short, falando dos momentos que Deus permite que a guerra se levante, para que a gente volte a buscar, a clamar, a nos santificarmos. Em Juízes 6, o povo começou a se desviar dos propósitos de Deus, do caminho de Deus, pecando, fazendo o que queria. Então, Deus permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. Sim, 7 anos sofrendo, 7 anos se escondendo. Sim, sabe por quê? Por conta da desobediência, por conta de um povo que começava a viver um pouquinho melhor, começava a se achar independente, começava a querer fazer o que queria, começava a querer viver do jeito que queria, se esquecia de que Deus havia deixado um decreto que precisava ser seguido. Você não pode viver da forma que você quer. Se você é um cristão e você quer viver o evangelho, você precisa respeitar a palavra de Deus. Tem coisas que te convêm, mas tem coisas que não te convêm. E aí, nós temos a mania de querer sermos independentes, porque não era aquele povo só, não. Nós também somos assim. Uns com mais gravidade, outros com menos, mas ambos desobedecendo. A gente deixa de buscar como buscava, a gente deixa de orar como orava, começa a querer fazer as coisas de acordo com o nosso próprio entendimento, não consultamos Deus antes de fazer escolhas, e aí sabe o que vem? A consequência. Sim, a consequência. Deus, tem vezes que Deus até livra por misericórdia, mas tem vezes que Deus não livra não. E fala, você quer viver do jeito que você quer? Então tá bom, então viva. Então vai arcar com as consequências daquilo que você tem feito também. E aí, quando a luta vem, a gente corre para onde? Para os braços do Pai. Porque aí a gente lembra que nós temos um Pai. Aí nós lembramos de ler a palavra de Deus. Nós lembramos de nos santificar. Nós lembramos que nós precisamos obedecer regrinhas e que não estamos obedecendo. Então, Deus permite que a luta venha. Sabe por quê? Porque a gente se acomoda quando tá tudo muito bem e começa a querer viver da nossa própria maneira. A gente se acomoda e começa a achar que nós não precisamos mais de Deus, que nós temos discernimento para fazer nossas próprias escolhas e aí a gente se ferra. Me fala, qual foi a última vez que você quis muito fazer alguma coisa e foi lá consultar o Senhor e esperou a resposta dele? Não. Sabe o que a gente faz? A gente quer muito algo, aí a gente ora, abre um versículo aleatório e acha que Deus respondeu. Deus não respondeu. Sinto lhe informar, tem vezes que ele até responde, mas raras vezes, tá? A grande maioria das vezes é você quem acha que aquele versículo isolado, fora de contexto, é uma resposta para o que você está pedindo. Ao invés de ficar ali orando, buscando e aguardando, quando Deus ele vai te dar uma resposta, ele vai te dar uma resposta. Ainda que não seja a resposta que você queira, ele vai te dar uma resposta. Mas você precisa esperar, você precisa ter paciência, você precisa pedir discernimento para quando a resposta chegar, você compreender que é Deus mesmo que está falando com você. Então, a luta vem para que você volte a lembrar que você tem um Deus e que você é totalmente dependente dele. Você não vive de acordo com a sua vontade. Você não vive de acordo com a sua justiça própria. Porque eu acho isso. Porque eu acho isso, aquilo. Não, você não tem que achar nada. Você já parou para perguntar o que Deus acha do teu comportamento? O que Deus acha do que você tem falado? O que Deus acha do que você tem ouvido? O seu parâmetro não é parâmetro.
Deus, a palavra de Deus é o parâmetro a ser seguido. Então, Deus te permite sim que você passe por lutas, que você tenha o seu espinho na carne. Com Paulo, o espinho na carne era, sabe para quê? Para ele não se ensoberbecer, para ele não achar que ele era alguma coisa. E você, sabe para que é? Para você voltar a buscar. Para mim também, voltar a orar como orava antes, voltar a buscar como buscava antes, voltar a jejuar como jejuava antes, para voltar a viver o que vivia antes. Porque para você viver milagres, você tem que ter renúncia, tem que ter entrega, tem que ter vida no altar. E para isso, para que você lembre de onde Deus te tirou, onde Ele te colocou e o tipo de intimidade que você tinha antes, Ele permite que a luta venha. Porque quando a luta aperta, aí você sabe para onde você corre. Só que Deus não quer que você só corra para os braços dele quando a luta apertar, não. Deus quer constância. Quer parar de viver luta? Começa a ser constante na presença de Deus. Quer ver os milagres de Deus acontecerem na tua vida? Começa a ser constante na presença de Deus. Ah, tá tudo bem, mas eu vou orar do mesmo jeito quando estava tudo mal. Tá tudo bem, mas eu vou buscar do mesmo jeito de quando estava mal. Tá tudo maravilhoso, mas eu vou jejuar, eu vou me entregar, eu vou doar, eu vou renunciar do mesmo jeito que eu renunciava quando tudo estava mal. É isso que Deus requer de mim, é isso que Deus requer de você. Ele tem coisas maravilhosas para fazer. Ele não se agrada de ver a gente sofrer, mas Ele quer constância. Ele tem coisas grandiosas, mas não tem como Ele entregar nada na tua mão se na primeira bênção você já se afasta dele. Na primeira bênção você já começa a se sentir independente, a fazer as coisas do jeito que você quer. Como Ele vai te abençoar assim? Se você não consegue nem lidar com as pequenas coisas que Ele te entrega, quanto mais as grandes. Então, esse vídeo é pra mim, esse vídeo é pra você, que a gente venha a despertar e ser constante na presença de Deus para viver tudo que Ele tem para nós. Se você ficou até aqui, foi porque o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo e eu tenho certeza que Ele falou profundamente com você, assim como falou comigo. Então, por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curte, comente, compartilhe e que Deus te abençoe. Beijo!